Dungeons and Dragons, o famoso D&D, inspirou dezenas, centenas de jogos e mundos e tudo que dá pra pensar sobre RPG, meio que talvez tenha criado uma grande parte do que é o RPG moderno. E cada jogo, desde os primórdios dos videogames, tenta representar esse jogo de D&D de um jeito diferente, em gêneros diferentes, 3D, 2D, vai depender da época, claro. E um dos jogos mais impactantes para representar o que poderia ser uma aventura de D&D lá em 1980 e pouco, foi o Dungeon Masters, lançado para Atari ST em 1987, depois teve ports para Amiga e DOS, né, que é basicamente o PC, em 1988 e 1992, respectivamente. Esse jogo foi inspiração depois para Eye of the Beholder e tantos outros jogos desse Dungeon Crawler que ele se dizia 3D, porque você movimentava para frente, para trás, para o lado, virava a câmera, só que não era exatamente 3D, eram linhas que davam uma noção de profundidade, então era um 2D que parecia 3D, era diferente, era antigo, era o que dava. Só que esse gênero de 3D Dungeon Crawler, com a evolução dos videogames, ele ficou meio escondido, meio de lado, até que em 2012, um estúdio finlandês chamado Almost Human Games criou o Legend of Grimrock, que é o jogo que eu zerei e que eu vou compartilhar minha experiência com vocês nesse vídeo. E claro, não se esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal também, acabamos de bater 500 inscritos e agora a meta é 1000, depois a gente dobra a meta e assim vai. Falando de Grimrock, é um daqueles jogos que você vê em várias e várias promoções do Steam, mas nunca pega, sabe? Eu fiquei ali namorando ele e tal, aí passava a promoção, eu não pegava e ficava nessa e tal. Até que eu joguei o Orcs and Elves, que tem um vídeo aqui no canal dedicado pra ele, um jogo super simples de Nintendo DS, desse mesmo gênero de 3D Dungeon Crawler. E aí, inspirado nesse jogo, eu fui atrás de outros jogos mais robustos desse gênero, e o Legend of Grimrock apareceu logo de primeira e eu decidi dar uma chance. Falando de história, normalmente os RPGs, em geral, tem uma história bem complexa, bem profunda, só que aqui não é o caso. Esse gênero também acho que não apela muito pra isso. A ideia é a gameplay mesmo, é você descobrir o que tem que fazer nos labirintos de dungeons, resolver os puzzles e tal. Então a história é só um pano de fundo. Basicamente tem uma pedra gigante, um monte que chama Grimrock, que 4 prisioneiros foram levados até lá. Esses prisioneiros foram culpados de crimes muito pesados, mas o jogo nunca te fala o que foram esses crimes, então meio que cabe a você imaginar. E a lógica é muito simples. A partir do momento que eles forem jogados dentro de Grimrock, eles estão completamente absolvidos de todos os crimes deles, mas eles precisam sobreviver a todo o calabouço e tentar sair com vida pra, né, viver. E sinceramente funcionou, porque se a história é genérica, os personagens da história também são genéricos. E como o jogo tem a possibilidade de criar a sua própria party, o seu próprio grupo, se fossem 4 personagens muito diferentes do que você criou, seria esquisito. E para fazer os personagens que você criou serem os personagens da cutscene, seria mais caro, o estúdio não teria muita grana para fazer isso. Então acho que é genérico, mas casou bem, nem a proposta é ser uma história muito complicada. E agora falando da gameplay. O jogo ele tem alguns sistemas mais antigos e ele tem alguns sistemas mais novos que são qualidades de vida que eu não abri mão, mas quem quiser tentar jogar sem, tudo bem, fica à vontade, o desafio acaba ficando maior. Como, por exemplo, o mapa. Dá pra você jogar no modo old school, que o mapa você tinha que desenhar na tela, pegar um papel e uma caneta pra ir sair se guiando, né? Mas, obviamente, tem um modo mais novo, que você tem o automap ali, que vai se montando conforme você vai descobrindo os lugares, os tiles, né? Os quadradinhos pelos quais você se movimenta. Lembrando, a movimentação é só quadradona com torcicolo, para frente, para trás ou para os lados, né? E isso ajuda demais, é uma qualidade de vida muito boa hoje em dia, e com certeza eu não jogaria sem, mas se você quiser tentar a sorte. E o sistema de combate também é uma dessas coisas um pouco mais retrôs aí do jogo, porque basicamente você coloca o item que você quer em alguma das mãos de algum dos personagens, clica com o botão direito e ele ataca diretamente o que está na frente dele. Só que tem algumas coisinhas um pouquinho mais complexas, porque, por exemplo, se você coloca algum personagem na terceira posição ou quarta posição, né, na posição de trás aí do seu pelotão, do seu grupo, ele não consegue atacar com armas de curto alcance, com espada, com adaga, mas você dá uma lança para ele, ele vai atacar, um arco. Então poderia ter alguns atalhos, aperte 4 para lançar alguma coisa, fazer alguma coisa. Poderia, mas eu acho que tiraria muito da graça do jogo e da graça do gênero ser uma coisa que lembra esses jogos mais retrôs, porém com essa roupagem mais atual. E não é necessário você ser muito ágil nos cliques ali para poder controlar os 4 personagens, mas o jogo tem sim um fator de habilidade. Então quanto mais
ágil você conseguir ser nos cliques, melhor. A movimentação você também tem que dominar, e isso vai te ajudar durante o combate sim, porque dá pra você bater e correr, e os inimigos eles ficam meio perdidos, tacando coisa por um lado, pro outro, você desvia, né? É como se fosse um kite, né, pra quem joga os MOBAs mais recentes. Então existe esse fator mecânica e habilidade, mesmo num ambiente de movimentação muito limitado. E eu vou te falar que eu fui ficando melhorzinho na movimentação, e a hora que eu conseguia acertar alguma coisa, que eu pegava os inimigos mais difíceis de lado ali, conseguia baitar e desviar e pá, a sensação é muito legal. Eu não esperava isso desse jogo. Inclusive eu comecei jogando só parado na frente do bicho e batendo. Aí eu comecei a perceber, eu consigo desviar. A hora que ele bate, eu corro, depois eu volto, e aí eu bato, ele toma o dano e eu saio. E isso foi mexendo com a minha cabeça, e eu fui evoluindo, e essa sensação foi muito legal. Uma outra coisa mais analógica do jogo, que tá presente até no Dungeon Masters, esse originalzão que eu falei de 1900 e Guaraná de rolha, é que, por exemplo, para você tacar as magias do mago, você tem que clicar nas runas exatas que você quer e clicar para ele castar, né, a magia, para ele soltar a magia. Isso impacta em outras coisas, porque, por exemplo, os pergaminhos para você aprender magias novas, não é igual hoje em dia que você pegou o item, clicou nele e apareceu um ícone ali na sua barra de magias, tipo, você aprendeu tal magia. Não! Para você aprender as magias do mago, você tem que aprender mesmo, porque esses pergaminhos, eles só tem escrito lá. Para você fazer a magia tal, você tem que clicar em tal runa e tal runa. Você tem que memorizar, você tem que fazer. E isso é muito legal. Mas como eu disse, algumas coisas mais novas, que também não são tão novas assim, tão presentes, como, por exemplo, autosave e a possibilidade de quick save. Isso aí já tinha no Doom lá em 1993, mas enfim, você pode salvar em vários slots, em vários momentos diferentes, e isso ajuda demais, porque você vai constantemente tentando testar coisas novas e testar soluções, encontrou uma área muito difícil, entende como que faz ela, depois você dá um load e volta pra fazer ela sem gastar muita coisa, porque os personagens precisam comer, precisam se curar, tem que dormir, então assim, ajuda demais ter esse autosave. Pode usar sem dó, mas é save state. Tá no jogo, é pra usar, como diria o poeta, e eu usei, e eu acho que faz parte essencial da gameplay. Falando de builds, o jogo tem uma diversidade ok, mas eu senti que algumas builds, né, alguns caminhos que você pode ir com seus personagens acabaram ficando aglomerados demais, principalmente na ladina, na rogue, na arqueira, enfim, ou no arqueiro, né? Ele pode ser arqueiro, ele pode ser de jogar algumas coisas, como machados, adagas e armas que você joga, e ele pode ser baseado em adaga de stealth, né, de furtividade. Então são 3 builds que você não consegue buildar as 3 ao mesmo tempo, e estão as 3 no mesmo tipo de personagem. O mago também, ele tem 4 elementos, e normalmente você vai focar numa build de 2 elementos, ou um elemento só. Mas no caso do mago, ok, porque já é assim em outros jogos também. É mais com a ladina ou ladino que isso aparece mais forte, né? E os guerreiros ou tanques, aí é tranquilo, porque eu sinto que os dois conseguem aguentar bastante porrada, vai depender mais da raça do personagem que você fizer, e eles batem também, então eles são mais balanceados, são mais de boa. Uma outra coisa é que quando você elimina os bichos de uma sala, eles não dão respawn, ou seja, eles não voltam, eles não renascem. E eu achei que eu sentiria falta de ter um lugar para farmar, tipo, mas e se eu achar um bicho muito forte, como que vai ficar? Será que eu vou aguentar? Eu não posso farmar, não posso melhorar o nível dos meus personagens e tal? Só que no fim das contas eu não senti tanta falta disso, porque primeiro, são vários lugares a mais de segredos que você pode entrar e tem bichos novos, então o jogo te instiga a sempre explorar cada vez mais os calabouços. E segundo, algumas áreas, realmente os inimigos eles dão respawn, não é tanto, não é um lugar de farm, mas você pode sair e voltar e vai ter 1, 2 inimigos novos ali, o que auxilia um pouquinho nessa questão de farmar realmente para ficar mais forte. E a dificuldade do jogo também é balanceada, jogando no modo normal, que foi a que eu joguei, né? Eu senti que você tá no momento, vai ficando difícil, aí depois você começa a ficar fácil de novo. Aí vai ficando difícil, aí começa a ficar fácil combate de novo, e você vai achando itens e tal. Então a coisa toda flui muito bem, e lembrando, sempre mantendo a noção de que você tem que explorar. Não é um RPG de que você vai sair metendo louco em ação. O foco não é a ação. E falando em exploração, a gente fala de segredos. E quantos segredos tem nesse jogo? É muita coisa, de verdade. É muito legal você procurar por eles também. A única coisa que eu achei chato e que me cansou até a vista conforme eu tava jogando é que vários desses segredos dependem de um botãozinho ser apertado na parede. O problema é que as paredes do jogo são praticamente todas iguais em grande parte dos níveis. Então, se você for parar em todas as paredes para ver se tem o botãozinho escondido ali, você cansa, fica meio que a mesma imagem aparecendo na sua frente, porque
as sprites, né? Ou seja, os tipos de parede são basicamente iguais, então isso acabou me deixando um pouquinho cansado. É uma mecânica que existe bastante no jogo, mas com o tempo eu fui percebendo e tendo uma noção maior de onde pode ter um botãozinho ou não, e isso me auxiliou demais. Então eu passava reto mesmo nas paredes. Lá na frente, por conta das situações do jogo, eu ficava naquela de, pô, aqui se pá vai ter um botãozinho, pelo que eu já vi nos outros níveis, e realmente às vezes tinha, então meio que você pega o sexto sentido ali de encontrar o detalhe. O jogo é todo medieval, tirando um Zeppelin que aparece no iniciozinho, e esse Zeppelin acaba abrindo um pouquinho aí de portas, né, de liberdade criativa para as partes finais do jogo, que meio que muda completamente a temática. E aparecem coisas que você fica, ué, mas faz sentido? Isso aqui tá no mundo medieval? E não acho que fique ruim, mas me surpreendeu. E falando do boss final, do chefão final, não tem spoiler nenhum nos vídeos, pode ficar tranquilo, mas é só pra dizer que ele combina puzzle com a ação do jogo. E eu achei isso fenomenal, porque durante o jogo inteiro você tá resolvendo puzzles e quebra-cabeças, enigmas e tudo mais. Então tem um chefão final que obriga você a ter só uma habilidade de gameplay mesmo ali, de combate muito boa, seria ok, mas dá pra fazer uma coisa a mais. Esse jogo fez. Ele coloca um puzzle no meio da batalha final. Talvez pudesse ser um pouquinho diferente baseado no que você já viu no jogo, mas foi bem interessante. Consegui zerar sem usar guia nenhum praticamente, em um momento só, que eu já tava 2, 3 horas parado em um momento do puzzle, que eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ver o que era, e dava pra ter resolvido sozinho. Só que eu esqueci de fazer um mísero detalhe, e isso fez com que eu não percebesse ali a solução para esse enigma, mas dá para resolver todos os enigmas do jogo tranquilamente, sozinho, você pensando, e essa é uma das graças. De novo, o puzzle tá no DNA desse gênero e desse jogo também. Um salve pro meu mano Igor aí, que acompanhou grande parte dessa jogatina comigo, streamando para ele no Discord, e ele me ajudou em vários desses puzzles também. Então, em alguns momentos, eu usei o cheat de ter 2 pessoas pensando para um jogo só. E lembra que eu falei que as paredes são praticamente todas iguais ou muito parecidas? Então, o gráfico do jogo, ele é muito bonito para um jogo de 2012 de baixo orçamento, só que ele tem essa questão. E por que eu falo que não é uma falha e é uma questão? Porque eu senti que ter essas dungeons muito iguais, muito labirínticas, faz parte do gênero. Os outros jogos desse tipo também eram assim, na época, por uma limitação do computador e da tecnologia. Mas eu acho que, querendo ou não, você resgatar esse quesito, essa característica, é interessante para o jogo. As músicas são praticamente inexistentes, a não ser a música da tela inicial, que é bem legal, só que o jogo, mais uma vez, não pode ou não precisa ter tanta música assim. Ele precisa ter bons sons e uma atmosfera legal rolando. Então essa ambientação, essa ambiência por parte do som acontece bem demais. Dá pra você entender tudo que tá rolando. E outra, os sons, os efeitos sonoros, a assinatura sonora de cada monstro, de cada passo, de cada arma, de cada skill, são muito bem feitos. Teve um carinho muito grande ali. E isso ajuda no jogo, tal qual um FPS da vida, um CS, um Valorant, que você escuta as coisas e entende o que tá pra acontecer. Aqui também. Vários inimigos eu só sabia que estavam próximos de mim porque eu tinha ouvido eles, eu sabia qual que era, porque o som é daquele inimigo. E dá pra saber se tá longe, se tá perto. Às vezes até buga, porque o cara tá atrás da parede, você ouve, aí você fala, tá, se ele tá atrás da parede, tem como passar essa parede, então eu vou atrás dele, entendeu? O som aqui é imprescindível, é muito importante. E falando de bugs, esse tipo de bug foi a única coisa que eu encontrei. O restante funciona tudo muito bem, e por mais que o jogo tenha uma premissa simples de movimentação, são vários os sistemas aí que conversam entre si, né? Então você vai ter que jogar uma coisa que vai passar num teleporte e vai cair do outro lado, né? A lá portal. Você vai ter que jogar um negócio que pode cair num buraco, e aí a hora que você vê aquele item que você jogou realmente caiu no buraco e apareceu no outro nível. Então a física, digamos assim, do jogo funciona bem, não teve bug nenhum. Porém, o jogo crashou 2 vezes comigo quando eu dei Alt Tab. Quando eu não dei Alt Tab, não crashou. Então eu acredito que tenha sido por conta disso. Fica a dica aí já pra você, não dê Alt Tab. Jogue no full screen e tenha paciência pra lidar. Se for sair do jogo, sai, vai ver o que você tem que ver e depois você volta. Então vamos pro veredito. É um jogo que tem as suas origens muito claras. Alguns até dizem que copia muita coisa do Dungeon Masters, mas como eu não joguei Dungeon Masters, então pra mim é a primeira vez que eu tô vendo e faz muito sentido.
E eu não diria que copia, mas ele dá uma repaginada, ele coloca uma roupagem nova, é como se fosse um remake mesmo de um jogo parecido da época. E isso é muito bom, porque é um gênero que tem pouquíssimos títulos de expressão hoje em dia. A maioria dos títulos desses Dungeon Crawlers 3D aí, dessa movimentação com torcicolo, ficaram lá na década de 80, de 90, então são coisas mais antigas, que não são ruins, que não são piores por conta disso, mas são mais antigos e não tem algumas coisas que hoje em dia a modernidade ajuda muito, como o caso do minimapa, do automap lá. Então, só por esse fator histórico, se você gosta de experiências diferentes, já vale a pena. Um outro fator que também fala a favor desse jogo é que ele é muito acessível. Em promoção do Steam, ele sempre fica por R$ 9, R$ 10, R$ 12, é muito barato. E vai te entregar umas boas 20 horas no mínimo de gameplay. Se você quiser fazer outras dungeons, se você quiser jogar em modos mais difíceis, vai ser mais do que isso ainda. Ah, e o jogo também tem dungeons criadas por outras pessoas que ficam disponíveis e estão disponíveis até hoje no workshop do Steam, então se você gostou muito da experiência e quer tentar uma coisa nova, você tem essa possibilidade também. Os puzzles são bons, bem pensados, eles são difíceis sim, mas eles são leais, eles são justos. Eles não são aqueles puzzles que dependem de uma coisa muito específica que só com um guia que você vai conseguir fazer. Dá pra você resolver pensando, como eu disse, eu fiquei parado num puzzle ali que daria pra eu ter resolvido, eu e o Igor, né? Mas eu acabei olhando o guia porque eu já tava muito cansado dele, mas, de novo, não é desleal, dá pra você resolver sozinho. E a jogabilidade, por mais que ela seja travada, que mais uma vez é uma questão do gênero, te permite essa evolução, você consegue perceber que você tá melhorando no jogo. E isso pra mim é a cereja do bolo que te faz ficar ali, querendo avançar, querendo explorar cada vez mais e descobrir os segredos e ir pra frente, enfim, é muito, muito legal. Se você gosta desse tipo de Dungeon Crawler, vale demais a pena, mas provavelmente você já jogou. Agora, se é um gênero que você não tem tanta familiaridade, espera uma promoção em alguma das lojas que vendem esse jogo e vai fundo, cara. Vale a pena, se você não curtir, pelo menos você não gastou tanta grana, mas se permita ter essa experiência desse gênero que é tão obscuro hoje em dia. Vai te surpreender, principalmente se você gostar de puzzles. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, já deixa o likezão, também se inscreve no canal em crescimento, isso ajuda muito. Eu quero saber de você, teve alguma experiência com algum jogo assim? É a primeira vez que você tá vendo algum jogo assim? Já jogou Grimrock? Tem o Grimrock 2, eu sei, eu tô no processo de jogar ele, eu vou fazer um vídeo também pra falar as diferenças aí que eu senti pro Grimrock 1, enfim, vamos trocar essa ideia sobre Dungeon Crawlers antigos e sobre Legend of Grimrock também. Grimrock, nome difícil de falar, tamo junto demais e tchau.